Olá, meninos, meninas. É com muita alegria que a gente está aqui novamente, mais uma vez dando continuidade ao estudo do nosso livro Evangelização no Mais Além. Hoje a gente vai dar continuidade estudando o capítulo 6, aportando a evangelização. É também um capítulo um pouco mais grandinho com relação àqueles capítulos do início. Então, a gente deve gastar aí mais ou menos o mesmo tempo que a gente gastou no estudo da semana passada. Vamos lá. À medida que as famílias chegavam, observávamos um grande sistema de informações entre os trabalhadores espirituais. Juntamente com as crianças, chegavam os cooperadores responsáveis pelo acompanhamento de cada uma delas. Percebíamos também que, ao entrarem na casa espírita, certas companhias espirituais eram imediatamente encaminhadas a um setor específico, no qual os trabalhadores do nosso plano possuíam uma lista com seus nomes e demais informações. Bom, o que a gente percebe aí nesse último parágrafo? Esse trabalho de amparo espiritual, ele é muito mais anterior, feito talvez aí de uma forma muito mais sistemática, do que possamos imaginar, do que foi dito até então pelo Lúcio do livro. Porque pensa bem, quando fala aqui no qual nossos trabalhadores do nosso plano possuíam uma lista com seus nomes e demais informações, quem eram esses nomes? Eram os espíritos que acompanhavam as pessoas que iam chegando à casa espírita, né? As famílias, as crianças. Então presta atenção, para eles terem uma lista, eles fizeram todo um trabalho anterior. Esse trabalho anterior sugere que ele foi feito ao longo dos dias, ao longo da semana que antecedeu o momento da evangelização, não é mesmo? Vamos ver. A alguns não era permitida a entrada, não que fossem efetivamente barrados, mas permaneciam fora do círculo de proteção da casa, que além de guardar aspecto diverso do usual, era substancialmente maior do que nos outros dias. Isso nos sugere o quê? Que no dia da evangelização, vamos colocar a nossa casa de Manuel Soares. A quinta-feira, que é o dia da evangelização, é o dia mais cheio, né, de atendimento durante a semana, que tem o maior número de adultos, o maior número de crianças. Então, a gente imagina que esse amparo espiritual, ele também tem que ser maior devido ao número de encarnados ali presentes. Então, vamos ler um pouquinho mais sobre a questão dessa questão deles serem barrados, para a gente entender melhor. Às vezes, os que não conseguiam entrar se mostravam agitados, irritadíssimos ao lado de fora. Alguns vociferavam contra os costumeiros companheiros encarnados que adentravam, ou seja, os encarnados entravam e eles ficavam ferozes, levando certa agitação às crianças. Porém, tais situações eram logo resolvidas pela equipe de segurança, que atuava calma e incessantemente. Os trabalhadores da nossa equipe buscavam sensibilizar e inspirar os servidores encarnados para que auxiliassem as crianças mais agitadas e se desvincularem dos sentimentos de insegurança ou de outros sentimentos nocivos que ainda persistiam. Bom, então vamos entender o que é círculo de proteção dentro de uma casa espírita. Nós temos na casa espírita o que a gente chama de círculo de proteção,
onde existe ali barreiras magnéticas. Essas barreiras magnéticas, elas vão sim barrar a entrada de determinados espíritos que não estão preparados para estarem ali, né? Para receber ajuda, para escutar o evangelho, para participar de uma aula de evangelização. Eles não estão preparados. Eles querem entrar ali a nível de perturbação. Então, existem várias barreiras. Existe a barreira em volta da casa, existe a barreira que é ali dentro em torno do trabalho mediúnico, a barreira em torno do trabalho da evangelização. Então, assim, às vezes chega um determinado espírito, ele é autorizado a ir até determinada barreira. Outro já é autorizado a entrar um pouco mais e até permanecer dentro da aula de evangelização e ser evangelizado junto às nossas crianças, né? Aí muitos de vocês às vezes perguntam, e criança pode ser obsediada? Pode, né? E sim, existem casos, né, de crianças obsediadas, sim. E que a gente, como evangelizador, a gente tem que ficar muito, mas muito atento mesmo. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Quando eles falam aqui, quando o Lúcio fala levando as crianças a uma certa agitação, a gente não deve ver isso de uma forma generalizada e pensar, toda criança que chega no centro está agitada, está confusa, não quer participar da aula, é por causa dos espíritos que vieram acompanhando. Não, a gente não deve generalizar, né? Lá no mundo espiritual, eles têm toda uma técnica de observar isso de uma forma muito mais ampla que a nossa, né? Como que nós devemos observar? A gente deve observar a rotina, né, daquela criança na casa, a família, o amparo, às vezes conversar com o pai, conversar com a mãe, levar a conhecimento da coordenação, da evangelização. Se for o caso, a coordenação vai levar, né, a outras esferas, aos outros trabalhos espirituais da casa espírita, para que com muito bom senso, com muita responsabilidade, baseado na doutrina espírita, para que aquela ajuda seja feita, tá? É bom a gente falar disso porque é um assunto que sempre surge, né, no meio ali das evangelizadoras. Então, nesse último parágrafo que eu li, eles falam, né, que os trabalhadores, eles buscavam sensibilizar, trabalhar para acalmar aquela criança, inspirado pela espiritualidade ali presente, pela espiritualidade benfeitora. Então, por isso que é importante, voltando lá na última aula, aquele momento da preparação, da reunião de preparação, o quanto que é importante, porque no momento que a gente participa ali daquela reunião de preparação, onde tem o passe, a cada um de nós ali, nós já vamos estar muito mais preparados para receber essa criança que, porventura, chegar com algum problema espiritual à casa espírita, né? A gente vai estar muito mais preparado para perceber isso que o Lúcio fala aqui, ó. Essa sensibilização, essa inspiração dos servidores desencarnados. Maravilha, né? Aninha e eu nos aproximamos de um cooperador desencarnado que vinha acompanhado de um pequeno grupo familiar, constituído por jovem casal e uma apetiz de 5 anos, que começou a chorar assim que entrou em contato com a atmosfera espiritual da casa espírita. Um dos servidores responsáveis pelo passe magnético aproximou-se rapidamente, fez anotações detalhadas sobre a mãe da criança. Usou recursos imediatos para acalmar a pequena e se concentrou em doar energias para a jovem mãezinha. Aninha, estranhando, perguntou-me: Senhor Lúcio, observei bem? Pareceu-me que a mãe recebeu maiores cuidados medicamentosos que a criança que está chorando. Será por quê, hein? E ele respondeu: são recursos de emergência. Respondi:
E, posteriormente, as anotações recolhidas serão utilizadas na tarefa do passe, que nesta casa é realizada ao final dos trabalhos de evangelização, que é como acontece na nossa casa, né? Mas você observou bem, a necessidade de recursos mais ostensivos é justamente da mãe. Normalmente, Aninha, qualquer auxílio efetivo às crianças deve começar com os adultos que a cercam, pois infelizmente, sem grandes exceções, são a raiz dos conflitos que as atingem. Vamos aproximar nossas observações nesse caso específico para que você conclua melhor. É de chocar às vezes, né? Essa fala do Lúcio, porque às vezes a gente tem dificuldade de enxergar, né? Que a dificuldade principal é nossa em passar aquilo para a criança. Vamos ler um pouquinho mais adiante que a gente vai entender melhor. Cumprimentei afetuosamente o companheiro responsável por aquele grupo familiar. Geraldo, como vai o auxílio aos nossos jovens irmãos? A quantas andam as providências nesse caso? Bem, respondeu Geraldo, essa semana conseguimos a implantação efetiva do culto do evangelho no lar. Acreditamos que dessa vez não sofrerá interrupções, pois a pequena família ganhou a amizade de uma companheira encarnada, que sob forte inspiração recorda nossos irmãos do compromisso. Vocês lembram quando eu falei do trabalho que é feito de uma forma muito mais intensiva, muito mais intensa do que a gente pode imaginar ao longo da semana? Tá aqui a prova. Né? Ou seja, eles estavam trabalhando com essa família ao longo da semana, inspirando o evangelho no lar para beneficiar a todos. Olha que maravilha, né? Ela participa com eles, que é essa amiga encarnada que está auxiliando a família no evangelho no lar. Ela participa com eles e participará desses sublimes momentos se Jesus assim permitir. Com a realização do culto, foi possível encaminhar ao atendimento mediúnico de nossa casa espírita certo irmão que se vinculava de maneira mais perniciosa a João Paulo, o pai da criança. Então, vamos entender, né? Havia um espírito, né, que ligado a João Paulo, o pai da pequena Beatriz, estava provocando toda essa perturbação. Mas a mãe, nossa querida Fátima, encontra-se sob forte abalo emocional por causa de uma discussão com o marido. Cultivava a ideia de separação e ilusória liberdade, que desequilibra suas forças. Por esse psiquismo de insegurança que se instalou, a pequena Beatriz está nervosa, como observamos. Então, veja bem, por um descontrole do pai, né, ele atraiu esse espírito, né, que estava obsediando, e acabou que a esposa, a Fátima, ela, como se diz, né, como a gente diz muito popularmente no meio espírita, ela abriu uma brecha através de uma discussão para que ela se sentisse afetada também por esse espírito menos feliz. E fazendo com que a pequena Beatriz sentisse, né, na pele toda essa vibração negativa. O que acontece? As crianças, elas são menos seduzidas, vamos dizer assim, pelos prazeres da matéria, né? À medida que a gente vai crescendo, a gente vai ficando mais maduro, mais velho, nós temos uma tendência maior a desenvolver os vícios das virtudes negativas, como o ódio, o rancor, a vingança, a ira,
né? E a criança, mesmo levando em consideração que ela é um espírito milenar, que vive, que veio reencarnar no mundo de provas e expiações, né? Cheio de defeitinhos, como todos nós, ela ainda está vivendo ainda aquele processo onde ela ainda está descobrindo no meio familiar os sentimentos desta vida, os sentimentos, né, de amor, de ódio, de ira, de revolta e assim por diante. E nós adultos estamos mais suscetíveis a esses erros por já termos os vícios dessa vida, não só de outras vidas, mas dessa vida também. Vamos continuar. As dificuldades enfrentadas pelo casal decorrem da influência de irmãos desencarnados? Vamos repetir essa pergunta? Olha só que bacana. As dificuldades enfrentadas por esse casal, ela decorrem da influência de irmãos desencarnados? À primeira vista, essa pergunta, se a gente lê ela de forma rápida, a gente responderia assim, sim, lógico, é esse irmão desencarnado que está causando essa obsessão nesse lar, né? Mas veja o que o Lúcio responde. Na verdade, não. Mas, cultivando essas ideias mais descompromissadas, Fátima atraiu certas companhias, olha aí que ele já colocou plural, que pensam da mesma forma. Por quê? O que qual que é o maior inimigo da obsessão? É o nosso pensamento, né? Através dos pensamentos, a Fátima gerou ali no espírito dela sentimentos ruins que atraíram essa obsessão. Tanto a obsessão que já pertencia ao marido, como outras, porque aqui ele já coloca no plural, companhias. Então, quando a Aninha pergunta, as dificuldades enfrentadas pelo casal decorrem da influência dos irmãos desencarnados, elas decorrem dos sentimentos que são gerados, né? Através de uma discussão, como ela teve com o marido, né? Através de uma preocupação. É dessa forma que nós atraímos esses irmãos menos felizes. E assim ela continua perguntando, outras providências foram tomadas? Sim. O palestrante de hoje foi inspirado durante seu momento de estudo. Há uma abordagem sobre a responsabilidade no lar, sobre renúncia, paciência, matrimônio e divórcio e suas implicações espirituais. A evangelizadora também foi inspirada a seguir certos rumos nas reflexões que auxiliarão o mentor espiritual da criança a atuar no seu reequilíbrio. Olha a perfeição divina. Quanto ao passe, uma de nossas cooperadoras está assistindo os tarefeiros encarnados, auxiliando os direcionários dos recursos com mais objetividade. Já a nossa pequena Beatriz, em vários momentos da semana, recebeu auxílio enquanto o corpo dormia, para facilitar a compreensão do tema. A gente percebe assim uma rede, né? É uma rede de ajuda que a gente pensa, nós somos autossuficientes ali dentro da sala de evangelização? Não, nós não estamos sozinhos. Nós dependemos dos trabalhadores do passe, da sala mediúnica, né? Como o mentor falou aqui ainda há pouco, do palestrante no salão. Olha que corrente vibratória de amor, de auxílio maravilhoso, né? Tocando no ombro de nosso dedicado companheiro, concluí sorrindo. Então, Geraldo, o terreno está sendo devidamente tratado para a fase de plantio. A sementinha sendo plantada, né? Quando o companheiro se retirou, dirigindo-se aos seus afazeres diretos, abria espaço para que Ana pudesse trazer à tona suas dúvidas e fazer suas colocações. E assim ela continua. As outras crianças vinculadas a essa casa também são alvo de toda essa movimentação que percebemos em prol da pequena Beatriz? Perguntou ansiosa. E a resposta é claro.
Todos os envolvidos na engrenagem desse trabalho são alcançados e cada um à sua maneira que necessita. A tarefa da evangelização é realmente grandiosa quanto à consonância com Mestre Jesus. Na maioria das vezes, não percebemos sua gigantesca abrangência. Esquecemos que a evangelização se destina a espíritos que são individualidades, os quais são despertados sob bênção do Pai Celeste. Nós somos únicos e nós estamos aqui trabalhando com os nossos evangelizandos, nós estamos nos trabalhando como evangelizadores para o nosso despertar espiritual. É a gente trabalhar naquilo que nós propomos para Jesus, no compromisso que nós assumimos com Jesus antes de estarmos aqui reencarnados. E nós precisamos ser lembrados disso. Esse é o propósito da evangelização, que ele fala aqui. Assim, atua como a providência divina, que é a sua destinação. Atende a individualidade às suas necessidades, mas também atende a coletividade pela lei de atração. Né? Ou seja, é feito também de uma forma coletiva através da lei de atração, né? Das afinidades, que queira sim ser as afinidades boas, né? Mas o espírito imortal, filho de Deus, é sempre o elemento principal. Acreditava que a atuação fosse generalizada, possibilitando resultados mais abrangentes no que diz respeito à coletividade. Imaginando que pertencia ao lar, por exemplo, a responsabilidade do alcance específico, com resultados mais restritos no que diz respeito a cada caso particular. Vamos ver o que ele vai falar do que ela achava, né? Cara irmã, você está separando aquilo que não se separa, o inseparável. A família, ele é um núcleo de afinidades, é a necessidade a que o espírito está vinculado pela lei de evolução. Ou seja, nós precisamos da família para evoluirmos. A família é a nossa principal escola aqui. Quanto maior o grau de proximidade, a gente imagina sempre o quê? Né? Um resgate maior. E para que afinidade maior do que os nossos filhos? Os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos maridos. A família é um núcleo de afinidades e necessidades a que um espírito está vinculado pela lei de evolução. Há uma grandiosa estrutura de realizações por parte de almas elevadas. Um trabalho minucioso e belo para se reunir a um grupo familiar, unindo seus membros por várias reencarnações. Quando ele falou aqui minucioso e belo, né, que é um trabalho feito por parte de almas elevadas de forma minuciosa e bela, vamos imaginar o caso da pequena Beatriz que ele narra aqui. Vamos imaginar que esse trabalho minucioso e belo, ele é feito comigo, ele é feito com você, ele é feito com cada uma das pessoas que entram no nosso centro espírita. Ele é feito com essa forma minuciosa com cada uma das crianças que entram no centro espírita. É muito grandioso, né? E qual é o objetivo? A minha pergunta. A evolução do ser. Cada um de nós contribui na evolução da coletividade, já que a lei é de amor. A escola, os parentes, os amigos são engrenagens desse sistema perfeito. A evangelização, que é mais um recurso que funciona no conjunto, guarda a missão do despertamento. Ele falando novamente do despertar. Tente imaginar, minha filha, toda essa harmônica engrenagem funcionando como setores de um mesmo complexo de beleza, do qual percebemos apenas uma pequenininha parte. É aquilo que eu falei, é a gente enxergar o caso da Beatriz acontecendo dentro do nosso centro espírita, né? Toda essa engrenagem de sabedoria, de amor, de trabalho,
feito a todos os que frequentam. Agora imagina todas as famílias do mundo. Meu Deus, ela falou, sim. Ele responde, meu Deus, a gentileza, lembra-se? A gentileza de Jesus. No caso da nossa pequena Beatriz, existe a programação de que um novo membro se agregue a esse grupo familiar. E todas as medidas possíveis estão sendo tomadas para o êxito dos envolvidos, né? Ou seja, um novo membro vai reencarnar nesse membro familiar, dando continuidade à história desses espíritos, né? Fortalecendo cada vez mais a união e o propósito de vinda deles aqui na Terra. Aninha silenciou, entregando-se às reflexões em torno do assunto. Após certo tempo, observando novamente o suporte espiritual aos evangelizadores encarnados, e argumentou: fico pensando como os encarnados lidam com todas essas questões de intercâmbio com a nossa esfera. Quando dava as minhas aulinhas, não me recordo de ter sido orientada ou sensibilizada para este contato, da maneira como vejo acontecer aqui. A percepção, e ele responde, a percepção nossa de encarnados, ela é o quê? Limitada. É o processo, e o processo ele é sempre gentil e harmônico. Não há violência nessas atuações. O aproveitamento de nossos irmãos está condicionado ao preparo de cada um, ao esforço próprio, à boa vontade, à confiança, à responsabilidade, ao amor à tarefa e à fé raciocinada. Calamo-nos, pois chegara o momento em que seria proferida a prece que marcaria o início da evangelização. É lindo, né? É muito lei divina, né? A gente entender essas explicações aqui do Lúcio de uma forma tão ampla, né? Que foge um pouco da nossa compreensão, que às vezes é difícil compreender e que na maioria das vezes a gente não pratica muitas coisas pelo fato da gente ainda não conseguir desenvolver, como ele diz aqui, uma fé tão raciocinada. Então ficamos aqui, né, com esse finalzinho dele. Vamos nos preparar cada vez mais, buscar esse preparo na confiança, na responsabilidade, ao amor à tarefa e à fé raciocinada, para que possamos perceber cada vez mais essa ajuda tão providencial, tão divina, vinda do mundo espiritual, que está aqui do nosso lado o tempo todo, tá? Um grande beijo para vocês, até semana que vem, fiquem com Deus e obrigada a todos pela paciência que estão tendo aí de estar assistindo as aulas por vídeo, e em breve estaremos todos juntos na nossa casa espírita. Beijos, tchau!